A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é o Monte Sinai e é o Monte Horebe na Bíblia. Onde fica o Monte Sinai? Mas antes de começar a bênção, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, habilita o sininho, comenta para não perder a bênção, amém? O Monte Sinai é uma montanha mencionada em várias passagens bíblicas. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu da parte de Deus 10 mandamentos. No Antigo Testamento, essa mesma montanha também é chamada de Monte Horebe, a Península do Sinai. A Península do Sinai possui um formato semelhante a um triângulo invertido. Sua base mede cerca de 240 quilômetros de extensão e fica entre o Egito e a Palestina. Geralmente essa região é referida como sendo o deserto em que o povo de Israel peregrinou por quase 40 anos. Próximo da extremidade sul da Península do Sinai, existem formações de granito que se elevam entre 1.600 e 2.900 metros de altura. A localização exata do Monte Sinai, isto é, do cume em que Moisés subiu e recebeu a lei, é incerta. Todavia, existe grande especulação sobre o assunto. Têm sido sugeridas oficialmente pelo menos 3 possibilidades. São elas: a montanha de Jebel Musa, a montanha de Ras e Jebel Zerbal. A tradição que defende ser Jebel Zerbal, o local do Monte Sinai, é bastante antiga. E essa tradição remonta até a época de Eusébio, no século III d.C. No entanto, o fato de não existir nenhuma planície próxima à base dessa montanha enfraquece essa sugestão. Já a tradição, que aponta para Jebel Musa como sendo o Monte Sinai bíblico, data de pelo menos o século VI d.C., na época do Justiniano. Tanto Jebel Musa quanto Ras estão localizados numa serra de granito com aproximadamente 3 quilômetros. Jebel Musa possui cerca de 2.285 metros de altitude e fica no extremo sul de Ras. Possui cerca de 2.000 metros e fica situado no extremo norte. Essa última montanha possui em sua base uma grande planície que tem sido apontada como um local suficiente capaz de comportar a multidão de hebreus que ali acampou. Além disso, dessa planície é possível ver o cume do monte. Na verdade, essa característica tem sido o argumento mais utilizado por aqueles que defendem ser a montanha do Monte Sinai bíblico. Por outro lado, a maioria dos estudiosos concorda que Jebel Musa é o local mais provável para ser o Monte Sinai. Além da antiga tradição a seu favor, que data de cerca de 1.500 anos, há também uma importante formação de granito, que se torna singular na paisagem, e sua localização está de acordo com a possível rota que os israelitas fizeram até chegar nessa região. Há também quem defenda que o Monte Sinai fica na região onde era localizada a terra de Midian, no noroeste da Arábia, ou na área próxima à região de Cádiz, Barneia. No entanto, essas sugestões não são amplamente aceitas. O povo de Israel chegou à região do Monte Sinai no terceiro mês depois de ter partido do Egito. Ali eles acamparam em uma planície, de modo que podiam ver o cume do Sinai. Foi no Monte Sinai que Deus se revelou a Moisés, estabelecendo uma aliança com o povo de Israel como nação. Foi nessa ocasião que o Senhor lhes transmitiu os 10 mandamentos. Na ocasião, Moisés agiu como mediador perante o Senhor e o povo, indo até o cume do monte e recebendo os mandamentos. Os nomes Monte Sinai e Monte Horebe parecem ser aplicados de forma alternada ao mesmo local. Entretanto, alguns eruditos preferem entender que Horebe se refere ao grupo de montanhas e Sinai a um dos picos específicos. Outros, por sua vez, afirmam exatamente o contrário. Em Êxodo, capítulo 3, verso 1, o Monte Horebe é o local denominado como Monte de Deus, na qual Moisés recebeu a primeira teofania. Naquela ocasião, ele viu uma sarça ardente em fogo que não se consumia. A designação Monte Horebe recebe maior destaque no ministério do profeta Elias. Foi no Monte Horebe que o profeta recebeu, entre outras instruções, a incumbência de ungir Eliseu como seu sucessor. Alguns eruditos modernos tentam contestar a antiga tradição do Sinai entre os judeus, porém o Cântico de Débora, em Juízes capítulo 5, verso 5, aponta exatamente para o contrário. Portanto, o Monte Sinai ou Monte Horebe é um local bastante significativo na narrativa bíblica e recebe notável proeminência no Antigo Testamento. Além disso, também fica claro que o Monte Sinai e Monte Horebe são nomes usados para designar a mesma região. Aleluia.